Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. O tema O que buscais? Vamos começar agora nosso estudo. Antes de tudo, fazendo uma prece, né? Fechar nossos olhos e levar nosso pensamento ao Mestre, que a gente consiga aprender, a gente consiga refletir um pouco mais sobre os seus ensinamentos, que todas as nossas vibrações boas e positivas atinjam nossos entes queridos, que atinjam até mesmo nossos inimigos, que a gente consiga expandir nossas boas vibrações e absorver todas as boas ensinamentos, as boas reflexões que faremos hoje aqui nesse estudo. Que assim seja. Uma pergunta simples, oriunda lá do Evangelho do João, que uma pessoa muito especial fez aos alguns discípulos. Opa, Jesus? Bom, isso tudo veio lá do Evangelho de João, quando Jesus começou a sua peregrinação para divulgar o Evangelho. Simples fato de dois discípulos de João conhecerem Jesus, né, irem ao seu encontro e perguntaram para Jesus para onde ele iria. Né? Jesus vira e pergunta: o que buscais? E eles perguntam: para onde o Senhor vai? E daí eles passam a seguir Jesus nessa peregrinação do Evangelho. Bom, né? Quem quer, quem quer seguir, né? Quem vai ter a oportunidade de seguir Jesus, óbvio que vai seguir Jesus. E essa metáfora a gente usa, né? A gente pode usar no nosso contexto de vida, né? Jesus, né, pergunta para a gente: que buscais? O que nós estamos buscando? Né? No nosso dia a dia, a gente busca, né, um trabalho, a gente busca um bem-estar social, a gente busca, né, paz, né, em geral, paz interior, paz de espírito, mas o verdadeiro significado dessa busca que nós temos é a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual, né, o que estamos fazendo para buscar essa evolução, né, seguir, né, agora voltando ao capítulo que teve há mais de 2000 anos, seguir o mestre, seguir os passos do mestre, né? Vindo lá do Espírito, o livro O Espírito de Verdade, de Francisco Cândido Xavier, psicografado aí por Francisco Xavier com a ajuda de diversos espíritos, no capítulo 54, que buscais? Né? Dá toda uma lista sobre como nós, espíritas, nós que temos uma religião, que conhecemos os ensinamentos do Mestre, devemos seguir para que a gente encontre esse objetivo que todos estamos buscando. Nossa busca interior, nossa busca íntima, que muitas vezes a gente não sente, né, de onde vem, né, esse propósito, mas que cada um tem essa semente plantada, já que a humanidade, né, foi o Senhor, né, Deus deu à humanidade essa capacidade de evoluir, de aprender. Tanto é que vemos que a nossa sociedade ela sempre está melhorando, sempre está evoluindo, tanto de maneira tecnológica, de maneira moral, né, nesses últimos milênios, né? Vamos lá, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Tá? Ok, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis. Né? Que busca é essa que estamos... Calma aí, deixa eu voltar aqui.
chutei a cadeira. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, temos aqui o título Buscar e Achareis. Que busca é essa que nós temos, né, na nossa missão aí, enquanto encarnados? E o primeiro item, né, do título Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e vos dará, buscar e achareis, bater a porta e vos abrirá. Porquanto, quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate a porta, abrir-se-á. É simples, né? Os espíritos chegam e clareiam pra gente o seguinte, ó, pede que você vai ter. Mas a gente, né, cego no nosso orgulho, no nosso egoísmo, que todos nós ainda temos e temos que superar, foi pensando o seguinte, então vou pedir, né, um carro do ano, vou pedir aquele emprego, vou pedir, né, o que cai do céu, que eu ganhe na Mega Sena, etc. Só que a gente está muito preso aos valores materiais. A gente sempre tem que levar o caminho de quê? Nosso progresso moral. Né? Mas nós, a gente sempre preso a essas conquistas materiais, a gente sempre deturpa essas frases, esses pensamentos, que nada mais, nada menos que resumem do que a gente pedir algo relacionado à nossa evolução moral, nossa evolução material, né, os espíritos sempre vão nos ajudar, sempre vão nos auxiliar. Claro, sem interromper o nosso livre-arbítrio, porque aqui a gente está sendo testado, provado e muito bem provado, para que a gente consiga ter a nossa evolução material. Por exemplo, Deus, né, na hora das nossas preces e orações, Deus me dá paciência, eu preciso paciência, preciso, né, melhorar, ser mais paciente. O que vai ser dado para a gente? Uma luz. Né? Agora eu sou paciente, sou zen, não me estresso mais com ninguém. Aí, beleza, Deus vai olhar para você, ok, você quer paciência? Então toma aí. Mais diversas dificuldades e tribulações e muitos problemas para que a gente supere com paciência. Né? Nada é dado para a gente assim de mão beijada. Né? A gente sempre tem que exercitar, tem que treinar, tem que, né, correr atrás por nossos próprios esforços. Mas, claro, que os espíritos eles estão sempre aqui para nos ajudar, auxiliar nessa caminhada. Dá uma segurada aí. Continuando aqui o item do Evangelho, aí disse assim, Mateus, qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros ao que lhes pedirem? É isso que a gente comentou. Né? Um filho que pede alimento, né? Daria o quê? Uma pedra? Daria algo ruim? Né? Deus, como sendo nosso Pai, se a gente pedir paciência, se a gente pedir algo bom que aconteça em nossas vidas, o que Ele vai nos oferecer? Vai oferecer algo ruim, uma tragédia? Não, né? A gente sempre tem que pensar na questão espiritual, né? Não na questão imediata, a questão assim que a gente vê com os nossos olhos, mas vê com os olhos de Deus, como Deus viria, né? Como eu comentei com vocês, pede paciência, vai ser provado a sua paciência. Pede, né, que sua vida te lanche, então vai ser provado que você, né, corra atrás, faça, né, o bem, espalhe o bem ao próximo para que a gente consiga deslanchar o quê? Nosso progresso espiritual. O nosso progresso espiritual está em primeiro lugar, né? E esse é o ponto que a gente chega sempre quando fala essa pergunta, né, que Jesus, né, proferiu ali para os seus discípulos: que buscais? Que a gente está buscando? Essa é uma reflexão que a gente tem que sempre fazer e a gente tem que sempre, né, pensar firme na questão da evolução espiritual, questão da evolução do nosso íntimo, né, do nosso ser, e na questão de melhorar nossas mais tendências. Né? Vou dar uma olhada aqui. Continuando aqui. No próximo item, ainda no capítulo 25 do Evangelho, os Espíritos dizem que a frase, né, enfim, essa máxima, buscar achareis, ela é análoga, né, ela tem uma certa ligação com uma outra, que é ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E eles deixam bem claro para nós
que isso tem a ver com a lei do trabalho e a lei do progresso, né? Ou seja, a evolução da nossa sociedade, da civilização, ela é uma dádiva dada por Deus, né? Visto que, assim, no mundo que nós vivemos, nós somos uma sociedade que evoluímos de uma maneira absurda, né? Porque os espíritos têm essa tendência a sempre evoluir, né? Então, cada época, é, cada era que passa, a gente está sempre evoluindo cada vez mais. É muito comum a gente pensar, nossa, refletir também, nossa, as crianças que hoje estão nascendo aí hoje em dia, elas parece já sabem, né, já nascem aprendendo a chancelar, aprendendo a lidar com tecnologia e tal. Isso nada mais é do que uma consequência dessa evolução material, né? E consequência também, a gente pode tirar pontos da própria evolução moral, né? Porque a nossa sociedade antigamente, né, punia as pessoas como algumas táticas de tortura, etc. Isso era comum, né? Decepar pessoas em praça pública, etc. E hoje em dia já não se enxerga desse jeito. Hoje em dia, né, a, as leis, né, já estão sendo mais direcionadas para essa evolução moral da civilização. E aí o que acontece? Os espíritos deixam bem claro para a gente que essa dádiva de a gente evoluir moralmente, materialmente, foi dada por Deus para que, né, a reencarnação faça algum sentido. Imagine se a alma, nosso espírito, toda vez que a gente morresse, desencarnasse, se extinguisse, né? Nunca mais, né, o meu espírito vai, vai existir. Então, o que vai acontecer? Vai ser um outro espírito que vai viver, né? Tendo sendo simples, ignorante, como no início, e aí não vai ter essa evolução moral, não vai ter essa evolução intelectual, porque sempre vai começar do zero, como se começasse do zero, né? Como se a sociedade fosse assim, um plano, não tenha uma evolução é, tecnológica, moral e etc. Então nós temos essa dádiva dada por Deus e nós temos o dever, né, de exercitá-la, de sempre, né, seguir nosso dia a dia, nossos planos, nossas metas com isso em mente, né? A gente está aqui no presente, encarnado, não a passeio, né? Não de para usufruir todos os prazeres da vida, mas para, né, conseguir alcançar essa evolução moral, é, conseguir zerar nossas inclinações. Claro que não somos assim como Jesus. Cadê Jesus? Mas nós temos ele como modelo e guia e temos que segui-lo, né? Que buscar. Quero saber onde o Senhor vai, Senhor. Temos que segui-lo para alcançar tal evolução espiritual. Só um minutinho, Brando. Bom, aí só para complementar o último item o item 5, perdão, desse capítulo, ajuda a ti mesmo, que o céu te ajudará. Vou ler aqui, que eu achei bem interessante, que é o seguinte, ó, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam pedir a luz, que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pede forças para resistir ao mal e as terei. Pedi assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos, como o anjo de Tobias os guiarão. Pede bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela vos abrirá, mas pedi sinceramente com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem que sereis abandonados às vossas próprias forças e as quedas que derdes serão um castigo do vosso orgulho. Tá? Então, o que Jesus quis dizer aqui é que nós devemos pedir, a maioria das vezes, em oração, fazendo prece, tendo contato aqui com o plano espiritual, que os espíritos, né, os espíritos benfeitores sempre vão nos auxiliar, sempre vão nos amparar, mas tendo em vista o quê? Que a gente tem que saber pedir, tem que pedir com fé, tem que pedir sempre pensando na questão moral espiritual, que a porta será aberta, né? A, a,
O que a gente pedir vai ser dado, né? Mas também temos que ter humildade de reconhecer que se foi, né, dado, se a gente foi abençoado por alguma coisa, a gente não é merecedor acima de todos os homens que existem aqui na Terra, mas que tudo é um trabalho espiritual para que a gente consiga entender, compreender e, e treinar, né? Treinar. Como, como a gente sempre tem que pensar, né? Não é assim, ó, vou pedir a Deus, ele vai dar aqui na minha mão, vou esperar sentado aqui, que tudo vai acontecer de bom e do melhor. Que meu trabalho já foi feito, né? Eu já pedi, tá tudo certo. Mas não é assim, né? A gente tem que exercitar e geralmente o que a gente pede é dado pra gente em forma de provas, em forma de treino. É treino, é treino, é treino. É a gente exercitar. Exercitar a caridade, exercitar a fé, exercitar a paciência e exercitar também a extinção aí desse orgulho e egoísmo que prevalecem na gente, né? Todos nós seres humanos que estamos aqui nesse momento encarnados. Vamos lá, só um minuto. No livro, continuando aqui, no livro O Espírito da Verdade, né, capítulo 53, o capítulo se intitula Cura Espiritual. É interessante dizer que são itens que, sim, né, a primeira vez que eu li, eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso aí é tranquilo, qualquer um consegue fazer isso, né? Por que que é tão dito isso pra gente, tantas coisas que a gente já escutou, né? Por exemplo, eu tô dizendo isso pra mim mesmo, né? Porque muitas das coisas que a gente fala aqui, a gente tem que refletir muito, né? Porque é como se fosse eu falando pra vocês, mas eu, principalmente, falando pra mim mesmo. Então, esse capítulo tem várias frases que a gente vê assim e pensa, nossa, mas isso aqui é muito simples, isso aqui é algo que, enfim, já escutei algumas vezes, tal, mas é muito difícil a gente aplicar no dia a dia. É muito difícil a gente viver realmente os ensinamentos de Cristo, né? A gente sempre pensa, né? Porque é só seguir os ensinamentos, os caminhos do mestre, a gente tem que fazer oração sempre, a gente tem que pensar coisas boas, etc. Mas, às vezes, no dia a dia, numa correria, isso se torna algo extremamente complexo, muito difícil a gente conseguir manter ele firme, né? Ter, como o Emmanuel diz a Chico, a nossa disciplina, né? Disciplina em relação a pensamentos, em relação a atitudes, né? Em relação à prática da caridade e etc. E voltando, né? Tentando conectar isso ao tema do nosso estudo, o que buscais? O que devemos buscar é justamente isso, né? É muito fácil a gente ver nessas frases que eu vou falar para vocês aqui do capítulo 53 do livro Espírito da Verdade, mas ao mesmo tempo é difícil a gente aplicar no dia a dia, que é o seguinte, ó, bom, vamos lá. O capítulo se inicia assim: comece orando. A prece é a luz na sombra em que a doença se instala. Semeie a alegria. A esperança é a alegria no coração. Então vê que ele sempre fala, né? Faça isso. E justificando. Não, porque isso, né? Uma coisa boa. Fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. Parece que toda vez que eu leio um item, né? Toma aqui né, um tapa assim, né? Tapa de brincadeira, né? Tipo, olha, presta atenção no que você está lendo, né? Guarde confiança. A dúvida deita raios de morte. Não critique. A censura é choque nos agentes da afinidade. Conserve brandura. A palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Não se escandalize. O corpo de quem sofre é objeto sagrado. Ajude espontaneamente para o bem. Simpatia é cooperação. Não cultive os desafetos.
Aversão é calamidade vibratória. Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. Frase, lemas aí ditos por André Luiz, né? André Luiz é um cara bem direto e reto, né? Nas palavras dele. E dado o título desse capítulo, Cura Espiritual, é como se fosse um manual, né? Faça isso que vai dar certo, né? Faça isso que a sua busca, né? A nossa busca pela progresso material, pela evolução espiritual vai ser, né? Vai ser concluída, vai ser alcançada, no caso. Vamos lá. Seguindo o capítulo 53, agora 54, do livro Espírito da Verdade, cujo tema é que buscais? Que buscais, né? A pergunta feita aos discípulos de João, né? Que depois se tornaram discípulos de Jesus, pergunta feita por ele mesmo, né? O mestre. Que buscais? Né? É, isso é. Vamos lá. O capítulo 54 do livro Espírito da Verdade se intitula, que é o título aqui do nosso estudo, Que buscais? E aí, vou basicamente resumir o que o Emmanuel disse. Ele começa falando o seguinte: esta indagação do Senhor aos dois discípulos que o seguiam é dirigida presentemente a todos os lidadores do Espiritismo, diante da Boa Nova renascente no mundo. Nós espíritas, a gente, né, ouve algumas frases que são importantes para a gente pensar na responsabilidade que temos. Ah, Guilherme, mas é que o Espiritismo diz, né, mais coisas do que as outras religiões. Primeiro, que a melhor religião que tem é aquela que nos faz bem, que nos faz sermos melhores. Né? Não tem essa que né, um é melhor que o outro, o Espiritismo, a igreja e tal, não sei o quê. Todas são boas. Né? Cada uma é uma porta de enxergar Deus de uma forma que vai fazer bem para um, para outro e etc. Né? E a gente sabe que a gente, quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Então, como a gente tem essa visão do plano espiritual, da vida, além dessa vida, então a gente tem que ter sempre essa responsabilidade de saber que a gente nós somos espíritos bem antigos e que a gente já bateu a hora de a gente estar, né, evoluindo mais e mais moralmente, né? Tipo, nossa, que estamos fazendo aqui? Pensando em, nossa, tanto de besteira, fazendo esse tanto de atitudes ruins, já é tempo de a gente já estar bem melhor do que antes. Então vamos exercitar, praticar e ter essa consciência de que nós espíritas a gente tem, né, essa visão, né, do mundo espiritual, que a gente chama dessa boa nova, né, essa novidade aí, diante de todas as religiões que a gente enxerga toda essa visão da vida verdadeira, né, a vida espiritual. Então vamos praticar, né? É, e é o seguinte, Emmanuel continua dizendo: ao obreiro modesto da assistência fraternal e exprime a voz superior a reclamar-lhe os frutos da colheita do bem. Ao colaborador da propaganda doutrinária representa a interpelação incessante acerca da tarefa de resguardar a pureza dos postulados que consolam e instruem. E aí é basicamente a gente chegar e pensar o seguinte: nós temos responsabilidade de fazer o bem, de sempre, né, pensar no bem. Tanto, né, nós aqui que estamos assistindo, estamos vendo e refletindo sobre esse estudo, quanto a criança que está ali na evangelização, quanto as pessoas que estão ali aplicando passe, que estão, né, que têm a mediunidade aflorada, são todas responsáveis, né, ter esse conhecimento, nós temos esse conhecimento sobre o mundo espiritual, são todos, digamos, mais responsáveis ainda por, né, construir, né, esse caminho, né, esse caminho para a evolução moral, para a evolução espiritual, que todos nós temos que seguir, todos nós devemos pensar
o nosso futuro, né? Que é o nosso desencarne, nossa vida verdadeira, nossa vida espiritual. E temos que construir aqui, né? Com nossos irmãos, nossos amigos, nossos amigos encarnados que estamos aqui convivendo, etc. É, vamos lá. Aqui a gente refletiu um pouco sobre a passagem do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo e os capítulos 53 e 54 do livro Espírito da Verdade, né, que todos sintetizam o sentido, né, uma visão espírita dessa passagem do Evangelho de João, em que Jesus chega e fala para dois dos discípulos, né, o que buscais? Né, como eu comentei mais, né, no início do nossa gravação, esses dois discípulos que eram discípulos de João, né, foram apresentados a Jesus e resolveram seguir, né, ver os passos de Jesus. E, enfim, o Evangelho é uma alegoria, né? A gente vê uma história que quer dizer um significado muito mais profundo do que aquilo que a gente lê em si, né? Então, essa simples pergunta, né? Que Jesus nunca é simples, ele sempre fala de um jeito simples, mas é muito profundo além disso. Que buscais? E os discípulos dizem, não, que queremos, né, ver onde o Senhor está hospedado, queremos seguir o Senhor. Então, quando a gente parar e pensar nessa pergunta, que buscais, então que a gente reflita sobre o fato de a gente seguir o Senhor, como seguiram esses discípulos. O fato de a gente querer, né, saber onde Jesus está, né, seguir os passos do Mestre. E a gente sempre tendo em mente, né, que a busca verdadeira, né, a gente sempre tem que ter essa percepção de que a busca verdadeira, ela é a busca da evolução material, da, da evolução espiritual, tá? Saiu um material porque eu ia contextualizar também que, claro, né, a nossa vida material, ela também precisa ser bem regrada, né, seguindo é, obedecendo regras, obedecendo os ensinamentos que a gente aprende, estuda, mas no, o ideal, né, seria que a gente abrisse mão de tudo e vivesse só pelo mestre, mas que a gente, no momento, a gente ainda precisa construir nossa vida material, a gente precisa buscar também a nossa evolução material e, principalmente, né, através de pequenas atitudes, seja até mesmo dentro de casa, com nossos familiares, né, sempre tem em mente a tal da evolução espiritual, né? Então essa é a verdadeira busca que temos que fazer, temos que encontrar, né, a todo custo e a todo momento, sempre tendo isso no nosso primeiro plano, né? Busca da evolução espiritual, do melhoramento do nosso espírito, beleza? E é isso. E para encerrarmos, vamos fazer uma prece e pedimos, agradecermos esse momento de estarmos aqui, né, reunidos, refletindo, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do mestre, que nosso espírito absorva todos esses conhecimentos, essas boas vibrações emanáveis, e que a gente consiga colocar em prática aquilo que nos é ensinado, aquilo que nos é absorvido de conhecimento sobre o mundo espiritual, a nossa verdadeira vida. Que tenhamos uma ótima semana, que tenhamos um ótimo resto de ano, para que a gente consiga exercitar todos os nossos aprendizados que temos aqui nesse estudo. Que assim seja.